Olá! Nesta aula falaremos sobre psicotróficos e psicófilos. Bom, é sabido que o frio é um método de conservação eficiente, porém ele não protege o alimento de todas as possíveis contaminações ou crescimento microbiano. Observa-se no quadro os dados de temperatura mínima e ótima. Esses valores variam de acordo com o autor, mas se tem um consenso de que os psicotróficos, eles crescem em temperaturas baixas de 5 a 0 graus, ou 7 a 0 graus, e também tem a capacidade de crescer em temperaturas mais altas, como faixa ótima de crescimento, de 20 a 30 graus. Diferentes dos psicrófilos, que crescem em temperaturas mínimas, como as de refrigeração, porém tem uma temperatura ótima de crescimento longe da faixa mesófila. Em vegetais, a redução da velocidade de crescimento devido à baixa temperatura também não só reduz o crescimento microbiano, que possivelmente contaminou esse alimento, mas também processos deteriorativos naturais, como os de respiração, e também os processos de amadurecimento que vão levar ao estágio de senescência. Nos tecidos animais também há alterações, redução da velocidade de alterações como do rigor mortis, e esses processos de frio, eles inibem ou reduzem a velocidade das reações deteriorativas ou de crescimento microbiano, mas não paralisam totalmente, ou seja, é um efeito estático e não de morte, que é o que a gente chama de sida, bactericida, por exemplo. Esses grupos apresentam alta capacidade de crescimento em temperaturas baixas em relação aos grupos termófilos e mesófilos. Por exemplo, a temperatura de refrigeração de leite, há a possibilidade de continuação de crescimento, obviamente uma velocidade mais baixa, mas não uma eliminação do crescimento. Há um crescimento, sim, por exemplo, de pseudomonas, que podem modificar a viscosidade e coloração. Os cuidados entre alimentos que são conservados em temperatura ambiente e em temperatura de refrigeração devem ser diferentes, pois cada situação dessa proporciona o crescimento de grupos específicos de micro-organismos. Por mais que tenha sido vários micro-organismos tenham a capacidade de serem inativados com tratamentos térmicos, se forem utilizados processos adicionais após esse tratamento térmico de refrigeração, como por exemplo a pasteurização de um leite, e o leite vai ser armazenado sob refrigeração, nem todos os micro-organismos vão continuar nesse leite, mas se houver uma contaminação pós-tratamento térmico, esse micro-organismo, se for psicotrófico, pode continuar crescendo e deteriorando o alimento durante o processo a etapa de refrigeração, de armazenamento refrigerado. Aqui nós temos uma lista com os principais agentes deteriorantes de carnes, pescados, ovos e alimentos e outros alimentos de origem vegetal refrigerados, como pseudomonas, principalmente, micrococos, flavobacterium. Óbvio que não são todas as espécies dentro desses gêneros, tá? São algumas espécies. Nós temos também enterococos, serratia, lactobacillus, e lembrando que bactérias e leveduras são grupos de micro-organismos que têm uma capacidade de crescimento em condições um pouco mais diferenciadas, mas não favoráveis ao crescimento das bactérias. Eles crescem em temperaturas mais baixas do que as bactérias, eles conseguem se desenvolver bem em ambientes com menos água. Então,
no caso de alimentos refrigerados, bolores e leveduras também têm a capacidade de crescimento. Então, não se pode esquecer que não só bactérias, mas também bolores e leveduras podem sim se desenvolver. É o que acontece, por exemplo, quando você compra mussarela fatiada ou presunto fatiado e deixa vários dias, mesmo dentro da geladeira. Então, ele começa a produzir uma limosidade, aquela substância que tem um aspecto de gosma e é bem liguenta. Ela também há o crescimento de muitos fungos na superfície de queijos, tá? Então, isso demonstra que também bolores e leveduras crescem em temperaturas de refrigeração. Aqui nós temos algumas temperaturas mínimas e máximas de alguns micro-organismos que são perigosos para alimentos, como por exemplo, nós temos bacilos que têm temperatura mínima de 5, então ele ainda consegue crescer nessa temperatura de refrigeração de 7, 8, 10 graus, em baixa velocidade, mas consegue. Algumas salmonelas, shigella, víbrio, bacilos cereus, entre outros, apesar de crescerem em menor velocidade nas temperaturas de refrigeração, ainda podem crescer. Então, podem se tornar um perigo. No caso de carnes refrigeradas, principalmente refrigeradas, mas também em alguns casos de congeladas, ao descongelarem, se essa carne estiver contaminada, pode ou haver um rápido crescimento desses micro-organismos durante o processo de descongelamento e essa contaminação ter sido lá antes do processo de refrigeração. Podem ocorrer, então, toxinfecções, assim como na carne fresca, tá? Então, o que é que vai diferenciar é que ela vai demorar mais tempo para apresentar essas consequências, devido ao crescimento mais lento durante o processo de conservação por refrigeração, mas irá sim produzir alguma possível toxina ou causar alguma doença, principalmente após ser descongelada. Os fungos e leveduras podem crescer ativamente, como por exemplo, algumas espécies do gênero Penicillium e menos frequentemente Mucor e Cladosporo. As leveduras elas também causam decomposição da gordura em produtos carnes refrigerados e congelados, que proporcionam um sabor amargo não desejado nessa categoria de alimentos. No caso de pescados refrigerados, há uma atividade de psicófilos e psicotróficos, tá? Pois a contaminação, o nível de contaminação dessa categoria de alimentos é bem maior do que em carnes, então o cuidado tem que ser redobrado. E destacar que pescados de regiões tropicais provenientes tanto de água doce quanto de água salgada, eles apresentam tempo de vida útil, ou seja, prazo de validade, superior aos de regiões frias e temperadas, tanto de água doce como de água salgada. É importante que ocorra realização de boas práticas durante o abate ou durante a pesca, tá? Então, porque vai ser difícil controlar se houver uma contaminação de psicófilos e psicotróficos mais à frente. Então, quanto mais evitar a contaminação e utilizar as boas práticas desde o processo de abate, de criação ou do processo de pesca, mais fácil vai ser o controle microbiológico do produto durante o processamento e durante o armazenamento. Também ter cuidado nas superfícies dos equipamentos, utensílios e instalação, para evitar contaminação cruzada e também contaminação pós-processamento, tá? O que é a contaminação pós-processamento? Depois que você realizou todos os processos de produção daquele alimento ou os processos de conservação daquele alimento, ocorre uma contaminação, certo? Como, por exemplo, depois que teve todo o corte de uma carne, desossou, a carne está toda cortada, aí ela vai para o processo de embalagem, ocorreu uma contaminação antes do embalamento, ou durante o embalamento, após o embalamento, o alimento está embalado
e houve um problema com a embalagem e um rompimento da embalagem e entrou uma contaminação. Isso é contaminação pós-processamento. Um exemplo também que pode ocorrer, um exemplo também de medida de controle de desenvolvimento microbiano seria o uso de temperaturas de no máximo 10 graus nas salas onde ocorre o processo de corte e desossa de produtos de origem animal. Aqui nós temos algumas temperaturas de armazenamento e tempo de consumo de produtos congelados, que assim, você poderia imaginar, um produto congelado ele vai durar eternamente. Não vai. Como nós vimos, existem esses micro-organismos psicotróficos que continuam crescendo em baixa velocidade e outros até em boa velocidade, tá? Durante essas temperaturas muito baixas. Então, por isso que há prazo de validade, sim, para esses alimentos, mesmo que eles estejam mantidos na temperatura correta de congelamento e não passem pelo processo de descongelamento, certo? Por isso, eles têm limite. Por exemplo, temperaturas de 0 a 5 graus, a menos 5 graus, no máximo de armazenamento por 20 dias. Quanto mais baixa a temperatura, ou seja, temperaturas abaixo de menos 18 graus, por exemplo, o produto consegue durar 90 dias ou até mais, certo? Então, quanto menor a temperatura, mais tempo ele tem de armazenamento, mas também tem um limite de tempo. Então, por isso que até os produtos congelados e refrigerados apresentam um prazo de validade. Aqui algumas recomendações. Por exemplo, um hortifruti armazenado até 10 graus, ele dura em média 72 horas. Já alimentos cozidos após o cozimento, se forem conservados em geladeira até 4 graus, eles duram até, em média, 72 horas, ou seja, 3 dias. A maionese ou algum alimento misturado com maionese até 4 graus armazenados durante 48 horas. Então, são indicações de manutenção mais segura dos alimentos, mas isso considerando se esses alimentos foram produzidos utilizando todas as boas práticas de fabricação. No caso de carne bovina, suína, aves e seus produtos que foram manipulados crus, se forem conservados até 4 graus, no máximo 72 horas. Sobremesas, frios e laticínios que foram manipulados, ou seja, a embalagem já aberta, pode durar 24 horas, conservado até 8 graus, 48 até 6, 72 até 4. Mas sempre o que vale, o que é mais seguro é você utilizar as boas práticas na hora que estiver consumindo um alimento e também verificar as indicações do fabricante. Toda embalagem, ela tem escrita após aberta, consumir até tanto tempo a tal temperatura. O fabricante ele vai lhe indicar qual a melhor forma de conservar um alimento que teve a embalagem aberta e que não foi consumido todo de uma vez. Aqui algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.